alunos e alunas, professor Fernando, com mais um conteúdo de matemática para vocês, e vamos dar início a mais uma aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestões, pode procurar nas redes sociais, Fernando Valdas, no Instagram ou no LinkedIn, ok? Então vamos lá, vamos continuar com mais um conteúdo. Vou pegar a nossa canetinha aqui. Vou pegar a caneta preta. Pessoal, vamos falar hoje sobre fatoração e radiciação e dicas importantes. Por exemplo, aqui nós podemos ver a seguinte situação. Aqui eu tenho a raiz quadrada de alguns números. 1 elevado ao quadrado igual a 1, 2 elevado ao quadrado igual a 4, 3 elevado ao quadrado igual a 9, 4 elevado ao quadrado igual a 16, 5 elevado ao quadrado igual a 25, 6 elevado ao quadrado igual a 36, 7 elevado ao quadrado igual a 49, 8 elevado ao quadrado igual a 64, 9 elevado ao quadrado igual a 81, 10 elevado ao quadrado igual a 100. Esses números aqui ao quadrado nada mais é do que o próprio número multiplicado vezes ele mesmo. 9 vezes 9 é 81 e por aí vai. E aqui continuando, né? 11 elevado ao quadrado, 121. 12 elevado ao quadrado, 144. 13 elevado ao quadrado, 169. 14 elevado ao quadrado, 196. 15 elevado ao quadrado, 225. 16 elevado ao quadrado, 256. 17 elevado ao quadrado, 289. 18 elevado ao quadrado, 324. 19 elevado ao quadrado, 361. E 20 elevado ao quadrado igual a 100. Agora reparem para vocês verem a seguinte situação. Vai ter momentos que nós vamos ver algumas dicas que, de acordo com o número terminando ele ao quadrado, você vai poder perceber que ele pode dar uma raiz exata sem problema algum. E vai ter situações que não tem como, não vai ter raiz exata. Então, olha essa dica aqui que eu vou deixar para vocês. Os números, vou pegar a caneta aqui, né? Os números que terminarem com raiz quadrada exata são os que terminam em 0, 1, 4, 5, 6 e 9. Estas terminações provavelmente vai dar uma raiz quadrada exata. Aqui, ó. Vou pegar um exemplo. O número 1, raiz quadrada exata. Terminação em 4, raiz quadrada exata. Terminação em 9, raiz quadrada exata. Terminação em 6, raiz quadrada exata. Terminação em 5, raiz quadrada exata. Então, na grande maioria das vezes, os números que terminarem em 0, 1, 4, 5, 6, 9, provavelmente eles darão uma raiz quadrada exata. Só que nós temos alguns exemplos aqui que não vai dar uma raiz exata. Por exemplo, eu tenho aqui 28, raiz de 28. A gente poderia fazer de duas formas. Eu vou fazer bem no cantinho aqui como fatoração. Imagina se eu fatorasse 28. 28, vou dividir pelo menor número primo, né? Então, desconsiderando 1, continuando do 2. 28 dividido por 2 vai dar 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. E 7 como é um número primo. Esse 7 meu aqui está muito horroroso, né? Vamos lá. 7 como é um número primo, né? Dividido por 1 e por ele mesmo. 7 dividido por 7 vai dar 1. Eu poderia dizer que isso aqui é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 7. Concorda? Então, por exemplo, eu poderia escrever assim, ó. 2 ao quadrado vezes 7. Perfeito? Então, que nós aprendemos o seguinte, né? Quando eu tenho quadrado com quadrado, esse 2 ele pula para fora. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 7. Perfeito? Ou poderia estar fazendo também dessa forma, fazer aqui no cantinho aqui de outra cor. Eu sei que 28, ele é a mesma coisa de 4 vezes 7. Perfeito? Eu sei que 4 é o quê? Vou colocar de outra caneta. Eu sei que 4 é o quê? 2 ao quadrado vezes 7. Perfeito? Como esse cara aqui, quadrado com quadrado cancela, vai ficar o resultado 2 raiz de 7.
Beleza? Então, a maneira como você for fazer, tanto por fatoração como desse modo aqui, que eu de uma certa maneira fatorei também, não importa. O importante é você chegar no resultado. Agora vamos lá, vamos fazer o 80, raiz de 80. Raiz de 80, eu vou fazer pelo caminho mais longo primeiro, depois pelo caminho curto. Não vou fatorar não, vou fazer pelo seguinte, aqui ó. A gente começar já a visualizar dessa forma. 80 eu posso escrever dessa seguinte forma aqui, ó. 8 vezes 10, concorda? Porque 8 vezes 10 é dar o quê? 80, certo? Só que esse 8 aqui eu posso escrever também da seguinte forma, vou colocar até de outra cor aqui, ó. O 8 eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes, vou colocar de outra caneta, vezes 2 vezes 10. Perfeito? Porque 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Pô, professor, aqui eu vi quadrado com quadrado. Posso cortar? Posso. Então, corto esse cara aqui. Esse 2 pula para fora. Então, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 10. Perfeito? 2 vezes 10 eu sei que é o número 20. Então, vamos colocar aqui 2 raiz de 20. Perfeito? Continuando aqui embaixo. Pô, professor, 20 eu também posso desmembrar como 4 vezes 5? Pode. Então, vamos colocar aqui 2 raiz de 4 vezes 5. Perfeito? Pô, professor, esse 4 aqui eu sei que é ao quadrado. Beleza, então vamos escrever aqui, continuando. 2 raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Perfeito? Pô, professor, então agora eu já entendi. Eu posso cancelar esse cara aqui e esse 2 vem para fora. Exatamente. Então vai ficar 2 vezes o 2 que saiu para fora, vezes 2, vezes raiz de 5. Então, meu resultado vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 5. Este aqui é o nosso resultado final. Beleza? Muito simples, né? Agora um caminho mais curto desse cara aqui, ó. Eu sei que 80 eu poderia escrever da seguinte forma: 16 vezes 5. 16 vezes 5 eu sei que vai dar 80. Pô, professor, eu também sei que 16 é a mesma coisa de 4 ao quadrado, né? Você me explicou lá, exatamente. 4 ao quadrado vezes 5. Pô, professor, então esse 2 aqui, como ele é quadrado e essa raiz é quadrada, eu posso cancelar ela. Isso mesmo, esse 4 vem para fora. Então vai ficar 4 raiz de 5. Beleza? Então eu fiz aqui de uma maneira longa e de uma maneira um pouco mais curta. A maneira como você aplica vai depender da sua expertise e dos seus treinamentos conforme conteúdos nos anexos, ok? Continuando. Pô, agora nós vamos falar de raiz cúbica. Raiz cúbica, se nós vimos raiz quadrada, o que é raiz cúbica? Nada mais, nada menos do que um número elevado a 3. Perfeito? Então, vamos lá. 1 elevado a 3 é a mesma coisa de 1 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar 1. 2 ao cubo, que é 2 elevado a 3, igual a 8, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 64. 5 ao cubo, 125. 6 ao cubo, 216. 7 ao cubo, 343. 8 ao cubo, 512. 9 ao cubo, 729. 10 ao cubo, 1000. Perfeito? Por 250 ao cubo. Como que é isso, professor? Vamos lá, vou fazer fatorando e depois de uma maneira rápida. 250, vamos fatorar o 250. Menor número primo, tirando 1. 250 dividido por 2. Termina em 0, né? Depois nós vamos entrar no critério de divisibilidade, você vai entender. 250 dividido por 2 vai dar 125. Pô, professor, agora não dá para me dividir por 2. É certo, mas dá por 5.
125 dividido por 5 vai dar 25. Beleza? 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 vezes 5 vai dar 1. Pô, professor, então você está me dizendo que 250 é igual a 5 ao cubo vezes 2? Isso mesmo. Então vamos lá escrever isso. 250 é igual a raiz cúbica, como eu tenho 3 aqui, né? Lá ao quadrado eu tenho que evidenciá-lo. Raiz cúbica, escrevendo errado, gente. Vou apagar aqui. A raiz cúbica, beleza? De 5 ao cubo vezes 2. Pô, professor, o cubo com cubo aqui eu empreendi, tem que cancelar, né? Exatamente, cancela, esse 5 vem para fora. Então vai ficar 5 vezes raiz de 2. Esse aqui é o nosso resultado final. Perfeito? Lembrando que eu fiz isso aqui fatorando. Ok? Pessoal, aula bem curta essa, falando de raiz quadrada, raiz cúbica. Só que para você ter essas expertises de fatoração e já ver o número já imediatamente, sem precisar de fatorar, é treinamento e está lá nos nossos exercícios conforme os anexos. Você que não está na plataforma, eu te convido a olhar o link abaixo na descrição e acessar o conteúdo de plataforma e treinar os exercícios no anexo, ok? Vou finalizar por aqui e a gente continua numa próxima aula. Até mais e bons estudos!